Galera, dia de seleção brasileira aí. Léo Pereira na seleção, entre outros. E o Linha de Passe comenta a derrota do Brasil em cima para a França, né? Enfim, né? Para muitos aí, um jogo péssimo do Vinícius Júnior e companhia. Se inscreva no canal, deixe seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Muito obrigado por essa moral que vocês vêm dando ao canal sempre aqui do Barãozeira, tá? Vamos acompanhar então a galera aí do Linha de Passe falando a respeito dessa partida. Uma coisa, temos aqui Paulo Calçade, temos aqui Leonardo Bertozzi, temos aqui o Vitor Bini. Vamos tentar contar também com o Pedro Ivo, que está em loco, né? E vamos ver se a gente traz também a coletiva do Ancelotti. Seguinte, diga. A minha pergunta para você é a seguinte, Vitor Birner. O que nós vimos hoje foi o Brasil ou foi o Brasa? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você agora, oficialmente, já que havia cumprimentado você fora do ar, mas formalmente na frente da televisão a gente cumprimenta de novo, como cumprimenta Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi, os fãs das fãs do esporte. Foi o Brasil. É óbvio que a seleção não está pronta, é óbvio que algumas vezes a seleção tenta marcar alto e erra. A França, por exemplo, no primeiro tempo, 2 vezes deu contra-ataques do Brasil de 3 contra 3, 4 contra 4, e houve tomada de decisão ruim. Mas eu não esperava nada muito diferente nesse estágio da preparação. E digo mais, eu acho o resultado, se tivesse perdido demais ou vencido, irrelevante. Porque aqui funciona do seguinte jeito: se o Brasil ganha da França, já é a loucura, vai ser campeão do mundo. Porque tem uma coisa. Você lembra da Copa das Confederações? O Brasil ganhou várias. Hoje eu falei isso várias vezes já. E chegou na Copa do Mundo. E o pior, mantendo uma ideia de jogo que não funcionava. Isso. Copa inteira não funcionava. Exatamente. E a França é muito melhor que o Brasil individualmente, apesar de coletivamente ser uma seleção ok. Não está à altura do seu nível de jogo individual. E ao mesmo tempo, se o Brasil perde o jogo, parece que nada presta. E eu não acho que é isso. Eu acho que é uma construção. Eu acho que o jogo de hoje serviu para mostrar, mais ou menos, porque um jogo só não é referência para tudo, o estágio dessa construção. E a única coisa que deve estar ficando assim na cabeça do Ancelotti, porque entra o Luiz Henrique bem, mais uma vez, o Vini Júnior joga abaixo do que pode, mais uma vez, e o técnico, que tem sido muito inteligente nas tomadas de decisões, privilegiando o momento físico dos jogadores, e técnico, na maior parte das vezes também, vai ter, talvez, que pensar em algumas coisas se alguns jogadores, como, por exemplo, o Vini Júnior e o próprio Rafinha, que não começou a jogar bem na seleção, mas acho que sentiu dores hoje de fazer um primeiro tempo um pouco abaixo, não repetirem algo próximo do que fazem nos seus clubes. Porque essas são referências da seleção, quando a gente olha o potencial e o que fazem em Real Madrid e Barcelona. Então, sempre perguntei, é o Brasil? É o Brasil, com seus problemas, com um ciclo que começou há pouco tempo, com o treinador tentando arrumar soluções, para mim, da maneira mais compatível possível, e por isso eu elogio, dentro das características do elenco que ele tem à disposição. Outra coisa, né, Calçade? São 7 desfalques de jogadores que a gente olha e fala, esses caras aqui são titulares, né? Se você quiser considerar 8, porque o Rodrigo já não vai para a Copa mesmo, a gente sabe, mas seria um jogador importante e relevante. Então, foi muitas coisas acontecendo para a convocação e já com jogadores convocados. Dá para a gente dar uma aliviada na crítica, levando em consideração isso, enfrentando a seleção que hoje é considerada a melhor do mundo, tudo bem? Olá, William. Olá para você que nos acompanha. William, Diga. se fosse um 2-2... Poderia ter acontecido, hein? Teve chance. Teve chance. Aí era uma outra linha. Então, vamos analisar o que aconteceu no jogo, independentemente do resultado. Você pode fazer num amistoso como esse, você pode fazer 6 alterações. Mas é melhor um amistoso assim do que contra a Bolívia, Mauritânia, Peru, Mauritânia, bem melhor. Não tenho dúvida disso. Se referindo aos amistosos da Argentina. Da Argentina. Isso. Não tem a menor dúvida disso. A França, com o trabalho que eu entendo que não é o melhor, mas dura muito tempo. Sim. Vou deixar. Então, você, mesmo não sendo o melhor treinador à disposição para uma geração brilhante, é um trabalho muito mais denso do que o do Carlo Ancelotti. Terceiro ciclo de Copa dele. Carlo Ancelotti não veio para tirar assim da cartola um Brasil que ninguém sabia que existia. Não, ele está lidando com o mesmo Brasil que os outros lidaram, apenas do jeito dele. E o jeito dele tem alguns caminhos diferentes. No jeito dos outros, você tinha 10 vagas disponíveis à espera de um rei. Agora não existe rei, né? Então esse é um ponto. Então, é bem diferente isso. Agora, com muitos desfalques, a seleção seria diferente, acredito que seria um pouco melhor, sem os desfalques, foi um nível muito alto,
Porém, esta situação pode acontecer numa Copa do Mundo. Eu não acredito que o time começa é o time que termina. Até pelo tamanho da competição, pela quantidade de jogos. Você tem amarelo, tem vermelho, tem contusão. O festival de contusão que se tem assim, nesse início de ano, no mundo todo, é um absurdo. Né? Você está tendo... O futebol está assim, sugando tanto dos jogadores no mundo todo que vamos ver quem é que vai para a Copa. Isso vale para qualquer equipe. Porque alguém que tiver uma contusão que demore 15 dias, talvez os treinadores... Já olha e fala, vale a pena. Será que vale a pena ou não? Você mais 15 parado, mais 15 e a Copa foi embora. Não é? Então, esta situação do jogo de hoje ela pode acontecer. A gente não pode esquecer que é uma data FIFA, não é só uma data FIFA para jogar e ganhar da França. É uma data FIFA para jogar, para encarar um grande time que é candidato a ser campeão do mundo. Mas o treinador precisa tomar algumas decisões. Quem que pode ir, quem não pode. E eu acho que o jogo de hoje serviu para um monte de coisa. Só não sei se ele vai conseguir resolver. Mas o jogo de hoje está claro. A gente tem um problema há muito tempo gravíssimo nas laterais. Gravíssimo. Gravíssimo. E são laterais reservas. A Copa vai começar e você tem que torcer para o Militão voltar, né, para o Brasil jogar de um formato diferente. Inclusive, eu jogarei com o Alexandre, o zagueiro do Lille, na outra lateral, inclusive Militão na direita. A gente estava conversando na redação, o Ancelotti, ele devia buscar... Cara, bota 4 zagueiros aí no fundo, porque é o seguinte, com os laterais que você tem, é melhor ter 4 zagueiros, alguém que consiga jogar, né, adaptado ali. Sim. Claro. Mas, entendo, a gente tem muita coisa para falar aqui. Acho que foi um amistoso válido para aquilo que ele... Para o motivo da existência desse amistoso, tornou ele válido, que é ver alguns jogadores e, claro, ganhar da França, você cria uma situação Você levantou uma bola legal fantástica. Aqui para eu já passar para o Bertozzi, você levantou uma bola boa. Mas não ganhou, exatamente isso. Vamos deixar o resultado à parte. Tá bom. Tá? Perdeu 2-1, ok. França poderia ter perdido com todo mundo, um desfalque ou não. O que o jogo mostrou para o Ancelotti, na tua opinião? Beleza. Boa noite. Boa noite, Léo. Primeiro, eu não acho que o resultado seja 100% irrelevante, porque, queira ou não, ganhar te dá confiança, ganhar valida algumas escolhas, e é bom, faz bem, né? Ganhar um jogo de rivalidade histórica como é Brasil e França, é claro que seria bom. Dito isso, se você quisesse só ganhar, você poderia fazer igual a Argentina, né? Chama uma Mauritânia e Zâmbia aí, lota a bomboneira em 2 jogos e, né? Você tem dúvida que a Argentina vai ganhar bem os 2 jogos? Identificar eventuais falhas no time, eventuais problemas que possam se mostrar na Copa do Mundo? Não vai. Então, assim, o Brasil tem essa chance agora. Os desfalques fizeram com que esse não fosse um possível ensaio para a estreia na Copa. Porque esse não é o time da estreia da Copa. Não é. Claro. Não tem como ser, né? Porque, claro, tudo bem, você já perdeu o Rodrigo, mas o Bruno Guimarães não tá, o Gabriel Magalhães, o Marquinhos, o Militão, que a gente tem a perspectiva de voltar. Agora o Bremer vai deixando. O Estevão, artilheiro da Ancelotti. O Alisson, que a gente bate aqui na madeira, porque é disparado o melhor goleiro brasileiro. Enfim, muita gente tem acha várias... que não, né? Mas eu concordo contigo. Também acho. Vai lá. Tem muito o que falar. Enfim, essa é a situação. Então, assim, não era um teste para a estreia contra o Marrocos. O jogo mostrou em vários momentos o que pode ser uma eventual situação lá na frente. Por que eu disse isso? No primeiro tempo do Brasil ficou muito claro para mim que quando o Brasil na Copa do Mundo enfrentar um jogo deste tamanho, o Brasil não vai ter muita questão, não vai fazer muita questão de ter iniciativa, não vai fazer muita questão de ter controle, não vai fazer muita questão de mandar no jogo, não vai fazer muita questão de duelar no meio-campo e vai tentar ser um time que roube a bola e tenha transições rápidas. E tá certo, não tá a fazer isso? Não tá, acho que não tá errado. Tá. Mas aí eu vou entrar no ponto que você tocou primeiro, Birner. Para isso, primeiro, você tem que acertar mais, você tem que tomar melhores decisões e assim, porque o Brasil... essa seleção brasileira é uma seleção que chegou no último terço, não elabora. Ela tem que definir. É isso. Né? Sim. Ela não é uma seleção que vai rondar a área, girar, procurar o espaço do outro lado. Ela não funciona assim. Resolver rápido. Né? Tem que resolver rápido. Então, isso tem que funcionar melhor. Eu gostei dos primeiros 15 minutos do Brasil hoje. Com menos bola, o Brasil chegou a ser... O Rafinha recebeu aquela bola do Casemiro rápida na cobrança de falta, depois uma bola que ele conseguiu um escanteio ali recebendo na direita, nas costas da defesa, mesmo mais ou menos baleado ali, depois ele até saiu. Eu gostei dessa movimentação. Teve coisas que eu gostei menos. Por exemplo, o Martinelli foi tocar na bola com 17 minutos de jogo.
pela primeira vez. Ainda me incomoda um pouco essa dificuldade de entender quem que joga do lado esquerdo, quem que vai cair mais por ali, dessa função. Porque, gente, tira esse número 4-2-4 da cabeça, porque no campo nunca é assim. Né? O Brasil não joga com 4 atacantes. Sempre vai ter alguém... O Ancelotti, antes do jogo, fala, o Cunha vai voltar para ajudar na organização, na saída. Né? Só que aí, quem vai ocupar o espaço na frente? Porque se o Vinícius cair muito para a esquerda... o Martinelli ou não vai receber a bola, ou vai trombar com ele. Entendeu? Só um detalhe para complementar, para te deixar o gancho. Lembrando que a ideia inicial do Ancelotti era ter o Rodrigo, que é um meia do lado esquerdo, para o Vini jogar o Cerezo. Você teria um construtor. Perfeito. O Martinelli não é. Então, mas ele é um atacante. Então, assim, eu achei que isso foi uma das coisas que não funcionou no primeiro tempo. E segundo, do meio para trás, assim, achei muito desfigurado. E acho que nos exames individuais, alguns jogadores saíram melhores que outros. Por exemplo, se ele queria ver Léo Pereira e Bremer, e não pelo gol. Tá? O gol, é claro, a bola parada ajuda, cada vez mais ajuda, pode decidir uma Copa do Mundo, e o Bremer é muito bom na bola parada, normalmente pelo alto, né? Sim. Não por baixo como foi hoje. Nem tanto pelo gol marcado, mas pelo gol sofrido, né? Sim. Um dos gols sofridos, né? Que aí a gente põe o Léo Pereira na conta. Sim, e assim... Ok, gente, o Mbappé provavelmente vai jantar qualquer zagueiro nessa situação. Mas até mesmo no começo da jogada, na construção, eu achei que o Léo Pereira talvez não tenha passado no exame. Né? Porque tem vagas abertas na Copa do Mundo e se fosse um vestibular, eu acho que o Ancelotti ainda deixaria o nome dele pendurado ali. Ele joga numa rotação menor do que os jogadores que estão em alto nível na Europa. O Pedro Ivo também, que ele está lá em loco, também quero as impressões do Pedro Ivo sobre esse jogo da seleção brasileira. O Pedro Ivo que acompanha a seleção brasileira há tanto tempo, tá aí, só fala do Ancelotti, está desde o começo aí nessa história. E vamos ouvir o Pedro também. O pessoal estava falando aqui de vestibular, né, Pedro Ivo? Quem passou, quem não passou, quem deixou uma pulguinha atrás da orelha e tudo. Na tua opinião, como foi esse vestibular aí contra a seleção francesa? Não só no coletivo, mas a gente falar de individual, da parte individual, né? Afinal de contas, uma seleção bem desfalcada é sempre bom lembrar, né, Pedro? Tudo bem contigo, meu querido? William, tudo bem? Abração para você. Estou vendo aqui, estou conseguindo ouvir o programa desde o início, concordando com praticamente tudo das impressões. Calçade, Birner, Léo, fã do esporte com a gente, no YouTube, na SPN e tudo mais. E eu não imaginava que fosse outra percepção de vocês, porque tudo um contexto, a gente não tem que tirar de contexto para analisar. Mas só para responder direto sua pergunta de vestibular, é muito louco, né? Porque, por exemplo, o Bremer fez um gol. Então no vestibular ele foi bem? Para mim não tanto. A linha de defesa teve problemas. Só que a linha de defesa teve problemas porque treinou um dia junto. Começou com um zagueiro no início do treino, depois trocou para outro zagueiro. Poucos minutos teve que encarar só a França. Sobra a qualidade quando a França tem a bola. Aí você pega um pouco ali o Wesley. O Wesley para muita gente era um cara que não era defensivo. O Wesley para mim ótimo. Passou no vestibular. Léo Pereira abaixo só para pegar o vestibular. Douglas Santos, é um cara que é muito encaminhado para a Copa, esperava um pouco mais dele hoje, principalmente sem bola, acho que ficou batendo um pouco de cabeça ali no início do primeiro tempo. Lá para frente, nada muito diferente do que a gente imaginava. A opção pelo Martinelli é muito de recomposição, e aí tem todo um encaixe que não existe no que treina pouco. O Rafinha sentiu, é importante entender em que momento o primeiro tempo sentiu, para a gente poder fazer uma análise melhor. O Luiz Henrique, que não por acaso tem muita moral nesse grupo de seleção brasileira, mostrou uma vez mais que quando veste essa camisa, que pesa para tanta gente, parece que está jogando bola ali, sabe? Naquela adolescência, naquela infância dele na rua, tranquilo, muda um pouco a cara do Brasil no segundo tempo. Então, de análise individuais, é isso. Análise coletiva, eu acho que está muito claro, acho que foi o Calçado que falou, o Léo, me recordo agora. O Brasil contra as seleções principais, o Ancelotti já deixou isso muito claro. Vai ter essa proposta. Baixa, defende, tenta se organizar, sai em velocidade. Baixou, defendeu, não conseguiu pegar a França. A França tocava a bola com muita facilidade. Mas aí, falta de entendimento. O Ancelotti tem uma característica assim no Real Madrid, só que a gente que joga junto, jogou junto há muito tempo, gente de qualidade superior, gente que estava há muito tempo ali treinando, não 20, 30 minutos no dia anterior. Com bola, quando acelerou, aí eu queria ver um pouco mais. Queria ter visto um pouco mais do Vini. Não sei em que momento o Rafinha sente, queria ter visto um pouco mais do Rafinha. Acho que o Cunha poderia ter sido inserido melhor no jogo. Então, as análises elas precisam ser contextualizadas. É claro que o 2-1 para a França, em muitos momentos ele foi 2-0, no segundo tempo, ele fica com gosto amargo. Até onde vai ser o Brasil? Esse Brasil foi envolvido facilmente no primeiro tempo contra uma seleção de primeira prateleira. Como é que vai ser na Copa? Só que não é esse Brasil que vai jogar a Copa. Até peguei aqui, se você me permite, fiz uma anotação, que eu olhei para o campo ali no final do segundo tempo. O Brasil termina o jogo com o Ibanez em algum momento ali pela lateral direita.
Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. A chance de ter uma linha dessa na Copa é nula. Casimiro e Danilo. Podemos ter em algum momento esses dois juntos na Copa. Aí lá na frente o Luiz Henrique aberto de um lado, que variou de direita para esquerda, o Vini abaixo hoje, o João Pedro por trás e o Igor Thiago. Então, um grupo que nem sequer treinou junto. Aí fica aquela coisa do abafa, bola levantada, joga para cá, joga para lá, o Luiz Henrique achou um cruzamento, o Bremer bem posicionado e sai o gol. Mas era muito pouco de que funcionou e por isso saiu o gol. Então é preciso contextualizar, mas sim, é um jogo abaixo de uma seleção que em muitos momentos esteve abaixo da França, tecnicamente abaixo no conjunto de jogadores que estavam ali, porque não eram jogadores principais. Então acho que o retrato, a análise para mim é essa. E aí não é aliviar, passar pano nem nada. Quem foi mal, a gente tem que falar que foi mal. O que não funcionou, tem que falar que não funcionou. Mas a realidade é que vai ser de início de jogo que a gente teve aqui hoje, William. O Birner quer te perguntar alguma coisa aqui, né? Primeira coisa, boa noite pro Pedro. Claro. Como você está ali na cobertura, Tudo em bem? cima e muito bem informado, você acha que depois do amistoso de hoje, no próximo jogo contra a Croácia, o Ancelotti vai se preocupar mais em rodar jogador, testar jogador, ou tentar acertar melhor essa marcação alta, mais consistentemente, acertar melhor o contra-ataque, mais consistentemente, melhorar consideravelmente a saída de bola, que é uma forma Tudo isso em problemática? 3 dias? Então, eu queria saber se a preocupação do Ancelotti passa a ser depois do jogo de hoje, o coletivo mais ou da rodagem para alguns jogadores, testar alguns jogadores? Ô Vitor, eu acho que a resposta pode estar no final do jogo aqui. Porque quando ele coloca o Igor Thiago, sabe, quando ele coloca alguns jogadores como o Ibanez, ele não está tentando ajustar, eu acho que ele está tentando observar, rodar o time, porque ele não lançou mão do Igor Thiago no segundo tempo porque achou que ele resolveria contra a linha de defesa da França. Ele quis observar, ele quis entender como é que se comporta. Eu acho que para o segundo jogo vai ser isso. Já tinha uma ideia antes do jogo contra a França, ganhando, perdendo, empatando aqui. Hoje seria um jogo de colocar o que ele achava ideal ali. Se a gente pode esperar uma escalação muito diferente no começo? Olha só, a gente não sabe se o Marquinhos volta, a gente não sabe se o Rafinha tem condição. Eu acho que a gente pode ver mais jogadores rodando ao longo da partida. Essa já era uma ideia da comissão técnica. Isso aí, sim. Então acho que ele vai precisar ajustar pontualmente, mas o Calçado foi cirúrgico em 3 dias. O time treinou 20, 30 minutos ontem, porque o Douglas Santos só chegou ontem. Sabe? Então, assim, é pouquíssimo tempo, é o tempo que tem que ajustar, é o trabalho dele, mas eu acho que é muito de observar no comportamento, observar se o Luiz Henrique pode começar caso o Rafinha não comece, observar quem ele mantém aí na linha de zaga caso o Marquinhos realmente não possa jogar. Será que o Ibanez começa jogando para ser observado de início? O Léo Pereira já foi observado hoje, o Grêmio já foi observado hoje. Então não é exatamente para mim uma construção ajuste, falhou hoje, vou corrigir esse grupo para terça. Eu acho que vai ser de muita observação para o jogo contra a Croácia, só que eu acho que o foco está lá em maio. 1 semana de trabalho na Granja, 2 semanas de trabalho em Nova Jersey. Acho que ali vai ter muita coisa que hoje se verificou muita coisa aqui. Os jogadores são diferentes, as peças são diferentes. Mas dentro da ideia, com as peças que ele terá à disposição lá no pré-copa, ele vai ajustar muita coisa. Foco talvez para ajustar time, ajustar a ideia vai estar lá. Acho que vai ser de muita observação contra a Croácia, Birner, te respondendo. Só porque já tocou no Calçade, porque se perde o jogo para a Croácia, eu penso que os resultados não são relevantes, eu sei que você concorda. O Léo acha que dá moral, então tem alguma relevância. Barulho, né? Tem um barulho. Mas então, tem, claro que tem. A pressão externa fica muito grande se o Brasil voltar para cá, não, porque os jogadores não voltam para cá. derrotas. Com 2 derrotas. Exato. Fica muito grande. Fica, mas não vai acontecer nada. Né? Vai Não, de ter cair barulho. treinador e tudo, não. vai acontecer, Mas há uma pressão, há barulho, claro. lógico. Jogadores, principalmente. O presidente CBF, o Pedro conversou, a gente ouviu muita gente, falou hoje. O Ancelotti é 100% de autonomia para. Então, não tem barulho, né? Você sabe qual é o barulho. Só um plazinho, Calçade, nessa pergunta, nesse debate da vaia. Hoje, hein? Aqui, Foxborough, estádio depois de Boston, não é exatamente o principal centro de futebol brasileiro do mundo, apesar da forte colônia brasileira, para pegar um pouco carona nessa colônia brasileira. Acabou o jogo. Tinha uma turma aqui de brasileiro vaiando, não foi uma vaia enorme. Tem uma turma que fez ali, fez aquele gesto assim de negativo, queria ver um pouco mais. Isso vai mudar alguma coisa do planejamento contra a Croácia? Não. Isso vai representar alguma coisa para a Copa? Não, mas acho que responde um pouco desse humor da torcida que queria pelo menos ver um empate. Talvez pudesse ter saído empate numa bola aí no final do jogo, mas não necessariamente representaria que foi um jogo bom, que foi um jogo de igualdade contra a França. Não foi. Ancelotti. Então acho que gritaria vai ter, se perde contra a Croácia, vai chegar contra o Panamá no Maracanã, tem que ganhar, tem que vencer, tem que sair daqui com vitória no Brasil, mas eu acho que vai mudar pouco o status do
peso ali de alguns jogadores que precisam se provar e sentem muito Principalmente o Vini. a seleção Eu ia falar brasileira. isso. O Talvez Ancelotti que pode ir para a Copa... Quero entrar nesse assunto já. O Fala, Ancelotti Calçadinho. pode ir para a Copa renovado, né? Sim. Se ele quiser. E ele falou outro dia, depois Deve da ir, Copa né? fica mais Espero que caro. vá. Então, o Brasil assim, muda. o Brasil saiu da Copa, saiu para a Copa xingado no Maracanã aqui em 98, depois de perder para a Argentina e chegou na final. Sim. Né? Então, assim, esse barulho é normal. Tipo, 2002, Esse barulho é algo que é uma relação que a seleção desenvolveu com o país com a seleção, e é uma relação que está nos clubes brasileiros também, quase em todos. Que é, primeiro você espera o time te dar o time é que te motiva a empurrá-lo. Não você empurra o time. É uma maneira da maioria dos torcedores brasileiros encarar o futebol hoje. Você vai e fica assim, de braços cruzados. A hora que você fala, isso aqui é legal, interessante. Aí você entra no jogo. Tem torcidas que preferem entrar no jogo antes, mas o Brasil desenvolveu isso. Primeiro, a forma de jogar do Brasil está clara. O Brasil, aos 21 minutos, tinha 30% de posse de bola. Ainda estava 0-0. E a França, 70%. E o legal da França é que o Deschamps escalou um time parecido ao Brasil. Porque ele tinha 4 atacantes, 2 jogadores no meio de campo. Tchouaméni e Rabiot. Se fosse aqui, eu ia falar, Tchouaméni e Rabiot também não é uma dupla fenomenal. Mas o quarteto dele, hoje, e ele pode escalar vários formatos desse quarteto, é um quarteto que quando a bola chegava à frente, porque a bola morava na frente, Sim. o Brasil estava pressionado. O quarteto é absurdo. O movimento do quarteto Absurdo. é muito melhor do que o do Brasil. Posso só te dar um exemplo, O do Calçade? Brasil o Brasil é um quarteto que chega em velocidade, né? Geralmente. O da França conseguiu se instalar. Quando tem que elaborar, não na sai o última Brasil fase. ali. A da França se instalou ali nos últimos 20 metros, 30, e começa a Mas criar ali tem mais situação de qualidade finalização. individual e ali tem mais tempo de trabalho também ali. Né? Calçade. Tem tudo. Tem Não, bem dúvida. mais Eu tava, qualidade. eu tava vendo Deus. os colegas debatendo quando vem a escalação na França, como é que vai ser esse ataque, né? Exatamente. Aí a primeira ideia era, deve ser o Olise na Galera, é isso aí então, mano. A mídia já pegando no pé da seleção brasileira. Ano de Copa do Mundo, tá muito próximo aí da Copa do Mundo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Dia 2, se eu não me engano, já tem o Flamengo aí contra o Bragantino. A gente volta à programação normal. Saudações. Valeu!